mesma forma que nós fizemos com todos os que vieram. É com muito prazer que nós entregamos para o senhor uma placa, né, uma lembrança da sua passagem por aqui, ter abrilhantado tudo. E eu gostaria, então, que aquelas pessoas que têm perguntas para serem feitas, que encaminhassem à mesa, ou no caso do professor Habib, ele já havia solicitado, fizesse a pergunta em alto e bom tom. Para o microfone. Bom, quero antes saudar o professor Clodovaldo Pavan, é uma pessoa querida que nós amamos, né? Eu tenho muito carinho pelo professor Pavan, né? Como irmão, como ex-colega nosso da Unicamp e um grande mestre, né? E quero deixar isso bem claro, né? E a nossa conversa aqui, como também com o professor Patrignani, é uma conversa de amigos e de colegas. O debate científico é exatamente isso, né? Ainda bem que há divergências na ciência, né? Isso que eleva a evolução do nosso conhecimento, né? Então, eu quero colocar aqui apenas algumas questões e uma base, depois uma pergunta. Nós sabemos que o Brasil já perdeu 15% da mata amazônica, 80% do cerrado, 95% da mata atlântica. Temos esse direito? E as futuras gerações? Acabar com esse ambiente natural para colocar lavouras de soja e de outras coisas, isso é correto? Segunda questão. A Europa não produz nada de transgênico. Será que eles são mais ignorantes do que a gente? Que me passa essa? Tá. Número 3. A competição científica, né, não está ligada a nenhuma lei. A lei dos transgênicos não tem nada a ver com a liberação para nós competirmos cientificamente com os outros. Haja visto, né, as outras áreas de conhecimento. Nós somos impedidos de pesquisar para um dia fabricar uma lâmpada. Tem esse impedimento? Não tem. Temos uma lâmpada brasileira ainda? Temos um carro brasileiro? Temos uma TV brasileira? Temos uma geladeira brasileira? Temos micro-ondas brasileiro? Temos um pneu brasileiro? Nada. E está liberado para pesquisa, para competição. Na realidade, professor Pavan, há um plano global, internacional, que define quem deve pesquisar, quem deve desenvolver, quem deve produzir e quem deve consumir. E nós somos contra esse plano, na sua base. Nós queremos a liberdade para pesquisar, para inventar, para produzir, para comercializar e para consumir. Os transgênicos não estão sendo impedidos no Brasil. Tanto é que a CTNBio, nesses últimos 6 anos, liberaram mais do que 120 projetos de pesquisa. Então, não há impedimento para a disputa científica. Pois pesquisa está liberada. Esse projeto de lei que está sendo aprovado no Congresso Nacional não é para beneficiar o pesquisador, mas sim para beneficiar as multinacionais, né? Nós não vamos perder o trem. Nós estamos produzindo a melhor soja transgênica, a melhor soja convencional do mundo, e temos como comprador exigente toda a comunidade europeia e outros países como a China. Nós temos um mercado garantido. Aí, se nós entrarmos nos transgênicos, nós vamos perder o mercado, porque nós vamos perder esses 2 grandes clientes. Não é bem assim, mas de qualquer maneira, eu quero mostrar o seguinte, olha, primeiro da biodiversidade. Se vocês querem manter a biodiversidade brasileira, então use os transgênicos, porque com o outro sistema, o sistema tradicional, você está demonstrando, não é eu, você está demonstrando que eu uso, nós já estamos perdendo metade da Amazônia, não foi o que você falou, mais ou menos? Não, mas espera um pouquinho, mas o que tem isso a ver com os transgênicos? Porque se está perdendo agora sem transgênico.
Então, qual é o problema? Então, corrigir esse negócio não tem nada com os estrangeiros. Óbvio, quer dizer, se já estão perdendo, você está reclamando que nós estamos perdendo a biodiversidade sem o uso dos estrangeiros, o que o estrangeiro tem com isso? É só corrigir esse defeito que não tem nada que ver com o tipo de plantação que a gente faz. Agora, se você quiser economizar terreno, o transgênico é muito mais candidato do que o tradicional. É muito mais racional e nós podemos sem dúvida nenhuma fazer. Agora você colocou uma outra coisa qualquer, a Europa, eles vão mudar, pode deixar com isso aí. Não vai, isso aqui é temporário e não transgênico, que se nós não permitir transgênico, quando nós começarmos a transgênico vai ser muito tarde já. E aí nós perdemos o bonde da história. Agora, a Europa vai mudar também. Eles vão e não é por aí. E outra coisa, você tem no Brasil grupos que querem plantar, até pode plantar nos colarinhos, não sei onde, os não transgênicos. E aí fica vendendo para quem quiser e tudo bem. Agora, outra coisa que você tinha colocado é. Na competição científica, se nós não colocarmos transgênicos no Brasil, nós vamos perder de longe. Por primeiro lugar, os transgênicos pode ser feito ter o mesmo resultado que o outro em menos tempo, com mais barato e de uma forma muito mais precisa, o que o sistema tradicional não permite. Bom, o professor Paterniani, usando o mesmo direito para se rápido, vai fazer a pergunta no microfone. Em primeiro lugar, um pequeno comentário. Eu acho que esse assunto, como eu já falei, poderíamos ficar falando o dia todo. Uma das coisas muito interessantes é a gente conhecer a história da alimentação da humanidade. Vou contar apenas um caso que é perto de Piracicaba, na cidade americana. A cidade americana fica entre Campinas e Piracicaba. Ela foi fundada pelos americanos, que eles vieram dos Estados Unidos durante a Guerra da Secessão. Geralmente o pessoal do Sul, teve aquela guerra, o Norte contra o Sul, tudo mais. Não se cultivava melancia no Brasil. E os americanos trouxeram sementes de melancia e plantaram em americano. Por uma coincidência, na mesma época que colheu a melancia, apareceu uma epidemia de malária. E o que aconteceu? O pessoal achou que a melancia produzia malária. Foi feita uma lei municipal que durou 8 anos, proibindo o cultivo de melancia, porque provoca malária. Isso, então veja como muitas vezes se tiram conclusões baseadas nesses fatos aí. Então existe uma porção de outros exemplos. Eu gostaria de dizer que eu acho que procurei deixar muito claro que o êxito ou o fracasso dos transgênicos vai depender do mercado. O nosso ministro Roberto Rodrigues fala isso. Eu já falei que se o mercado não aceitar, o agricultor não vai produzir, isso como qualquer produto. Então você fala, não, mas a Europa não aceita transgênico. Bem, então para onde que vai indo todo o transgênico que os Estados Unidos exporta, a Argentina exporta? O que acontece é que na Europa eles têm restrição à soja transgênica destinada à alimentação humana. E isso representa 3% do consumo da Europa. 97% eles importam transgênico que vai para a ração animal, indústria de óleos, etc. De modo que essa que é a realidade. Se não comprar, o agricultor não vai produzir. É tão simples quanto isso, sabe? Nenhum agricultor vai produzir algo que não tem demanda. Eu gostaria de dizer o seguinte: a gente fala muito de riscos, né, que nós estamos nos alimentando de
vírus e tudo mais. Cada um de nós come por dia 1 grama de DNA, em média, né? Depende. E de DNA de células vivas. Quando eu como, por exemplo, uma laranja, uma maçã, uma melancia, etc., nós estamos comendo DNA vivo, de células vivas. 1 grama por dia, mais ou menos. E quando nós comemos alface, couve-flor, nós estamos comendo vírus do mosaico da couve-flor, da alface, com seus promotores, não é? E isso nós estamos fazendo há 10 mil anos e parece que não aconteceu nada. Mas tem sido feitos, depois que apareceram os transgênicos, tem sido feitos experimentos para mostrar que esses vírus dos couve-flor vão na célula dos animais. Então foi feito um experimento com um rato, ele foi alimentado forçadamente, não sei porquê, mas foi forçado a comer uma grande quantidade de, eu não sei se foi, acho que foi milho, BT, qualquer coisa assim, e depois ele foi sacrificado, se verificou que nas células, não sei se do fígado, tinha, dentro das células tinha esses vírus. Mas só que depois isso não persiste, não é? Mas não, tá vendo? Apareceu tudo mais. Mas isso é eliminado nas gerações, quer dizer, é uma coisa temporária. Foi feito um experimento na Alemanha com abelhas. Então a abelha come pólen de milho. Então eles plantaram milho BT, que tem a toxina contra o lagarto, e a abelha tem levedura no seu aparelho digestivo para ajudar na sua digestão e fabricar mel e próprio, etc. E verificaram depois que no genoma dessas leveduras que vivem no aparelho digestivo da abelha tinha o gene BT. Só que, veja bem, quando aparece isso, evidentemente não é só esse gene, são outros também. Infelizmente não foi feito um trabalho científico que testemunha, porque as abelhas estão comendo milho, pólen de milho, há milhares de anos, e então podia ser feito um testemunha com milho amarelo, com milho branco, para ver se esses genes vão também. Mas o importante é o seguinte, que nas gerações seguintes desapareceu, porque evidentemente uma levedura não pode sobreviver com isso, não é? Então isso está acontecendo evidentemente há muito tempo, e são coisas naturais que não tem problema. Por gentileza, o senhor podia concluir? Tá. Eu quis apenas fazer esse comentário. Obrigado. Gostaria que o professor Pavan, então, respondesse. Eu só dar a sequência aqui, depois da resposta do comentário do professor Pavan. As perguntas que foram feitas pela plateia vão ser encaminhadas para o professor Pavan e respondidas pelo site do evento. E, então, que vocês permanecessem mais um pouco aqui, porque a gente vai chamar o presidente local do sindicato, que é o engenheiro Breno, que parece que tem uma surpresa aí para vocês, e também convidá-los para um happy hour que vai ocorrer na beira da piscina com a banda São Francisco. Então, professor Pavan, antes que comece o pessoal a se agitar, por gentileza, suas palavras, senhor. Depois desses nem vou ouvir o que eu vou falar, mas eu gostaria de complementar uma história que o Paternelli colocou aí, no seguinte, de quanto DNA nós comemos, de quantos vírus, de quanto não sei o quê. Eu sou pesquisador sênior no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E pesquisador sênior se diverte, mas não ganha nada. Mas eu me divirto muito, como me divertia quando eu era professor normal. Eu fazia o que eu gostava. Até eu digo aos meus alunos, faça o que gosta. Que em fazendo o que gosta, você não precisa sábado e domingo para descansar. E você tem alguém no fim do mês que paga para você se divertir. De maneira que eu tive esse tipo de comportamento. E agora o que eu descubro? Que o feijão
feijão que nós comemos está assim de bactéria. E mais do que isso, são bactérias do bem. São as gostosonas que nos ajudam. E nos ajudam muito mesmo. E para vocês ficarem mais satisfeitos ainda, eu pulei porque não é só semente de feijão. Feijão, arroz, o trigo, o caroço de melancia, que foi citado aqui, e várias outras coisas. E também ovo de aves. O ovo de galinha tem a gema do ovo de galinha, deve ter 10% daquele amarelo de bactérias. São bactérias. E não percam o apetite, porque não são as bactérias do bem. O que elas fazem? Elas produzem uma gosma, como essa gosma que nós temos no trato digestivo e no trato respiratório, que é por isso que nós vivemos, senão nós estaríamos longe. Isso é produzido por bactéria. De maneira que são amigas, são bactérias do bem. E você no ovo, quando abre o ovo na frigideira, a única coisa que eu faço de vez em quando é fritar um ovo, que eu não como em casa. E quando ele te abre assim, fica a gema, e depois tem uma clara que esparrama assim na frigideira, e tem uma que fica grudada na gema. Essa que está grudada na gema tem uma geleia produzida pela bactéria que deixa grudada ali. Então tem uma coisa. E mais do que isso, agora muito interessante, o feijão cozido não mata as bactérias. As bactérias ficam vivas andando lá. E a gente está comendo. Mas pode comer, quiser, porque lá dentro o delas são digeridas no nosso organismo, não tem problema nenhum. São bactérias do bem. Isso não só das sementes, mas também a do ovo de galinha. São bactérias endosimbiontes. E vocês vão ouvir isso no futuro como uma coisa muito importante, garanto vocês. Então está aí o Bateriano dando outra informação, que não acredito não, que 97% das bactérias são benéficas. Não acredito não, porque isso dá muita importância ao homem. Porque mais da metade ou mais de 90% nós não conhecemos ainda. Das conhecidas são que nós trabalhamos, e a trabalho que está relacionado com o homem, tudo bem, aí eu estou de acordo. Mas das bactérias como tal, seria dar muita importância ao homem, que são bactérias do bem, né? Então seria muito protegido. Mas de qualquer maneira, divirta-se com as bactérias que comem e não vencerão, porque elas são gostosas e são úteis para nós. Sem elas, nós estaríamos fritos.